A acidez de Nelson Rodrigues na denúncia do poderio de uma sociedade capitalista é a inspiração para a peça Experimento Nelson IV, Otto, que tem como ponto de partida o texto Bonitinha, mas ordinária. Nelson Rodrigues é um dos mais importantes dramaturgos brasileiros, conhecido pela sua crítica à sociedade carioca e burguesa dos anos 70. Experimento Nelson IV, Otto, é um espetáculo produzido no projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, desenvolvido pelos estudantes de arte dramática da URGS. Acompanhe agora os bastidores da montagem dessa peça. Fala em português, claro que eu não tô entendendo. Eu entrei aqui em casa e aquele viado ainda tava aqui. Eu quero saber por que na porra da minha casa, Teresa. Minha. A porra da casa é minha! Vai ter os encontros lá na casa do caralho. A porra da casa é ou não é minha? Aqui dentro não, Teresa. O Nelson, ele é um grande marco na dramaturgia brasileira, acho que principalmente pelo fato de ele levar para os palcos um texto que é brasileiro, mas brasileiro no sentido, inclusive, da forma com que ele é escrito e falado em cena, porque até então as pessoas falavam em cena, antes dos textos do Nelson, um português que não era mais o português que se dizia nas ruas. Então havia um grande distanciamento entre o que as pessoas falavam no teatro e o que elas viviam na rua. E eu acho que o fato de ele ser jornalista e de estar sempre convivendo com essa coisa do cotidiano e da própria vida dele ter sido bastante significativa, porque as pessoas inclusive falam muito disso, que é difícil dissociar a obra dele da vida dele. Mas eu acho que o ponto principal é o fato dele ser jornalista, então a forma com que ele escreve, ela é muito cotidiana e ela é muito direta com quem está vendo. De repente aparece um tio louco, uma irmã pederasta, tudo de uma vez só. E nessa história, minha família e a sua não são exceção. Eu me recuso. Você o quê? Eu me recuso. Quero te contar um negócio. E olha, O quê? eu não sou você. Ainda. Você não é eu ainda. Nós dois vamos apodrecer juntos, Edgar. Bye, bye. Ele praticamente banaliza aquilo que há de mais grotesco nas pessoas. Porque ele vai tão fundo naquilo, ele se repete tanto dentro daquilo, que às vezes você olha ou lê, e aí a próxima peça você lê é praticamente o mesmo assunto dessa vida íntima das pessoas, desse íntimo tão íntimo que você não revela para os outros, e dessas coisas sórdidas que as pessoas fazem, que talvez não seja nem tão sórdido, porque talvez você faça isso dentro da tua própria casa, mas socialmente não é aceito. Eu não vejo problema, afinal de contas, o mineiro é solidário no câncer. Vocês acham que estou sendo preconceituoso com os mineiros? Eu não estou. Não é o mineiro, é o homem. Eu podia explicar para vocês, mas eu prefiro mostrar. Quem conta a nossa história é o Otto. No texto, quem fala, quem é citado o tempo todo é o Otto Lara Rezende, o cara que criou a frase: o mineiro só é solidário no câncer. E então, na nossa narrativa, o Otto é a figura central. Ele conta a história para o público. Então, eu acho que essa é o lance mais legal, assim, a nossa interpretação desse ser, assim, a personificação dele no palco, assim, que é uma pessoa que existiu, que é um jornalista e tal. A história começa quando o Werner diz pro Peixoto ir comprar um marido, esposo, para a filha dele que sofreu um acidente, que foi estuprada. E o enredo da peça seria como o Edgar, que é o personagem principal, amadurece e tem que entrar nesse universo que é uma coisa que existe, mas ele desconhece, assim. Aos poucos ele vai entrando nesse mundo sórdido de corrupção, assim, que o dinheiro tem. O enredo em si gira em torno disso, assim, de um amadurecimento do Edgar e dessa questão de como o dinheiro compra as coisas e corrompe elas. Tudo, assim. Quem tem, quem aceita e quem usa. O universo da peça gira ao redor da frase do mineiro só é solidário no câncer. E os conflitos pessoais que acabam gerando na vida do Edgar. E das outras pessoas também. Então, na verdade, a frase e o dinheiro são as duas coisas que chegam no Edgar. E essas duas coisas é o que ele tem que escolher. Se ele vai seguir a frase e chegar no dinheiro, ou se ele vai abandonar a frase
e de repente descobrir quem ele é, né? O Otto meio que, sem querer, comanda essa peça quando ele diz a frase. Então, a gente nós conversamos e achamos importante colocar esse nome, porque é aquele fantasma que paira, assim, que está sempre presente, que é a frase que diz assim, tudo assim, tipo, a pessoa só é realmente boa contigo quando a situação ela se revela irremediável. Também fica uma questão do porquê o nome do espetáculo é Otto. E eu acho isso bom, porque as pessoas vêm, elas assistem e aí elas podem tirar suas próprias conclusões. E você pode ir para qualquer lugar. Você tem as suas referências, você tem o teu cotidiano, você tem a tua vida. E aí quando você senta para assistir o espetáculo, você pode usar disso para te levar para um outro lugar. E a gente tentou manter isso de certa forma no espetáculo. A gente não monta ele do que as pessoas costumam dizer que é a forma tradicional de se montar Nelson. A gente não vai montar o espetáculo inteiro igual como era a peça. A gente fragmentou ele de uma forma que a gente possa contar a história, mas ela não tem todas as cenas da peça. E sem perder nada. Exatamente. A gente procurou pegar cenas que não perdem nada, os personagens que são os principais, o centro da peça, que é a roda que gira, e ao mesmo tempo buscando mostrar uma visão bem ampla, porque ao mesmo tempo uma visão que não limitasse ao que a gente pensava da peça. Nós pegamos situações específicas dentro desse texto do Nelson, a gente tenta viver essas circunstâncias enquanto atores da nossa idade, justamente para tentar gerar essa discussão e essa dialética de quem está vendo, para respeitar essas diversas camadas que o Nelson deixa no texto dele, assim. Isso é muito bacana. E talvez isso deixe ele ser montado até, sei lá, daqui 2 séculos, 3 séculos. Aí começaram a surgir essas ideias de, então, por que a gente não usa uma estética que é lúdica, em que as coisas elas se transformam ao longo do espetáculo, em que essas convenções são mantidas com esse espectador quase que como um cúmplice nosso, e de que ele vai nos ajudando a construir isso, não participando dentro fisicamente do espetáculo, mas construindo mentalmente essas coisas com a gente. E aí nós fragmentamos o espetáculo todo, então a nossa ordem de cena ela não é a mesma do espetáculo, mas a gente reorganizou ele para que ele pudesse contar essa história da melhor maneira possível dentro dessa estética que a gente assumiu. Então, ele está diferente do texto do Nelson, esteticamente, mas eticamente é o mesmo. Quantas colheres de açúcar você vai querer, meu amigo? Depende quantas eu posso ter. Eu vou fazer o seguinte. Eu te sirvo o café e você coloca o açúcar. Apesar do dinheiro ser o grande fio condutor desse espetáculo, eu não acredito que seja o dinheiro que corrompe as pessoas e também não acredito que seja essa a ideia do próprio Nelson a escrever esse texto. O enredo não é o que o dinheiro compra, mas é na verdade o que as pessoas fazem com o dinheiro, assim. E a gente resolveu fazer isso de uma maneira muito lúdica, na verdade, com as pessoas. Por 2 pontos, assim, lúdica no sentido de que as coisas que estão sendo usadas em cena elas vão se transformando ao longo do espetáculo, tanto a mesa quanto o próprio figurino, o meu próprio posicionamento enquanto ator em cena, de personagens que se mesclam ou de um mesmo personagem sendo feito por várias pessoas a partir de um signo que eu use. E então é uma tentativa nossa de deixar muito claro aquilo tudo que as pessoas fazem questão de esconder. Primeira pergunta. Você é o que se chama de mau caráter? Por quê? Pelo seguinte, Paulo, eu preciso de um mau caráter. Quem sabe? Espera. Segunda pergunta. Você é ambicioso? Você quer subir na vida? Se eu sou ambicioso? É. Você conhece o Otto Lara Rezende? Eu faço o Edgar. O Edgar é um dos focos, assim, porque ele é a pessoa que é mais questionada em relação a... Ele é o que sofre o jogo de todo mundo, assim. Todo mundo o tempo inteiro está jogando com ele. Ele tem que... Ele joga com a Ritinha no sentido de não saber exatamente o que ela é e de gostar dela.
com a Maria Cecília a família dela ter comprado o casamento com ela, e ele tem dificuldade de se assumir, assim, entre ser um mau caráter ou ser o bom brasileiro e começar tudo, né? Montar o seu barraco, fazer tudo do zero. Mas como ele mesmo fala, quando ele morrer, os vizinhos terem que fazer uma vaquinha pro enterro dele. Eu faço Peixoto. O Peixoto é um funcionário mais novo que o Edgar, ele entrou antes. Não, ele entrou depois. O Edgar na empresa do Werner. Mas ele acabou sucumbindo antes. O Werner que veio, que é o chefe da empresa, comprou ele. Ele se vendeu para um caminho mais fácil, assim, para uma coisa de querer uma vida fácil. Ele escolheu o caminho mais fácil, que é o caminho que compra melhor, assim. E eu sempre via o Peixoto como uma cobra, assim. Eu sempre via ele com uma coisa sórdida, que enxergava as coisas e que estava dentro, e sabia que estava dentro, que escolheu estar ali nesse mundo corrupto, mas que achava aquilo ali tudo muito engraçado. Só que daí chega uma hora na peça em que o Peixoto tem que corromper o amigo dele, entrar também, e ele vê que não... simplesmente satura, assim. Ele se satura de tanta coisa ruim e diz pro Edgar, não, vai embora, é assim, assado que acontece. E eu testei isso aqui, eu tô aqui há muito tempo e sei que não vai dar em nada, sei que isso aqui vai ser ruim, não entra nessa. Eu faço a Ritinha, que é a personagem principal feminina, eu acho, da peça. Vamos o Nelson, deixar ela como principal, que ela é a namoradinha do Edgar, ela é o flerte dele. Ela é uma menina que sofreu várias coisas quando ela era criança e ela leva a família inteira dela nas costas. A gente usa como signo para ela malas, no sentido de mostrar o peso, literalmente, que ela leva. Ela tem várias irmãs, coisa eu também faço, mas a gente usa um lance de projeção para as irmãs. Depois da Ritinha tem a mulher do Werneck, a Dona Lígia. Ela é uma mulher que no começo parece ser bem carinhosa, ela aguenta ele, ela é o braço direito dele e ela tá com ele por um motivo bem claro, que é o dinheiro. Ela, embora seja um amor de pessoa, se preocupe com o casamento da filha, pareça uma pessoa correta, acredite na religião, ela ainda assim, como todo mundo, é movida pelo dinheiro. Então o personagem dela tem vários bolsos na roupa e ela recolhe moedas durante o espetáculo inteiro, porque é o que ela realmente quer. Depois, outra personagem que tem é a Maria Cecília, que na verdade a Maria Cecília tá na ponta desse filme, porque na verdade a Maria Cecília, ela foi a que sofreu um estupro. Só que, e por isso os pais dela contratam o Peixoto, e o Peixoto contrata o Edgar para casar com ela, e por isso o Edgar fica entre o dinheiro, e na verdade ela é a ponta de tudo. O Werneck, ele é um senhor muito rico mesmo, e que gosta de estar sempre no seu confortável, assim, e ele vai pagando tudo e qualquer coisa e todo mundo para ele ter as coisas que ele quer. Então ele tem uma esposa para quem ele dá dinheiro, para que ela possa ter a sua vida de madame, para que ele tenha uma esposa, mas ao mesmo tempo ele paga homens jovens para trazerem meninas para sua casa, para quando ele dá festas, para eles estuprarem as meninas, por exemplo, e para ele poder se divertir. Ele mantém a família dele. Aí ele tem uma filha que foi estuprada, então ele vai comprar um marido para a filha dele, já que a esposa dele quer que a filha dele case, então ele vai comprar um marido para a filha dele, porque ele pode, porque ele tem dinheiro. Nossa cenografia, o maior elemento que tem vai ser o chão cheio de moedas, assim. Que a gente tem uma ideia, assim, de... A gente vai colocar o dinheiro que rola durante todo o espetáculo ao vivo para as pessoas verem ele mesmo. Tem uma coisa que o André fala bastante, assim, né? Que a gente não quer esconder nada. Que isso que a gente não quer esconder nada de ninguém, assim. Tudo que a gente está fazendo aqui é para ser visto. Os elementos, eles são usados de forma muito lúdica em cena. Então, ora eles são exatamente aquilo que eles são, mas eles também podem ser usados de outras maneiras. Então, essa mesa, por exemplo, ora ela é um banco de praça, ora ela é uma mesa, ora ela serve para eu subir em cima para ficar mais alto, ela também é um túmulo, mas não que isso seja escondido das pessoas. As pessoas fisicamente ainda enxergam o mesmo objeto.
sempre. Mas a forma com que ele é utilizado confere a ele um novo significado. Injustiças farei com que parem. Se preparem. Eu cuidei da parte da trilha, assim, e a gente buscou coisas relacionadas a... que falam desse universo também. Assim. Como a gente está numa mostra universitária, a gente pode utilizar músicas né, de artistas sem direitos autorais nenhum. Então, coisas relacionadas a, tipo, Marilyn Manson, System of a Down, umas coisas assim, buscando coisas que, tipo, meio que brincam e te questionam. São coisas que são... tem uma linha de discurso próxima do espetáculo, assim. Marilyn Manson, muitos clipes deles são isso, né, de pegar e mostrar que as pessoas não gostam. System of a Down é sempre uma crítica a isso. As músicas escolhidas, elas foram escolhidas porque a letra nos diz alguma coisa, porque mesmo que esteja num outro idioma, porque é uma escolha minha trabalhar com diversos idiomas, porque eu acho que as pessoas elas não se entendem. Tem uma das cenas do espetáculo que é justamente galgada nisso, que é uma memória da Ritinha, em que ela ainda era muito ingênua antes da vida dela, que é o que acaba transformando a vida dela. Ela é muito ingênua e ela absolutamente não entende o que o outro cara fala, mas eles falam a mesma língua. Então a gente fez exatamente o contrário. Eu coloquei o Otto do Acauã, que é esse Otto mais engraçado, fazendo uma tradução simultânea. Enquanto um dos personagens fala inglês, ela fala português, ele fala espanhol e ele vai traduzindo o que eles vão acontecendo, porque é basicamente isso. A gente não se entende. Às vezes eu estou te dizendo alguma coisa aqui e você vai me responder algo, talvez sem ter entendido o que eu tenha te dito. A gente toma muita decisão na nossa vida sem entender, porque as coisas vão andando, a nossa sociedade é muito rápida, é tudo muito ligeiro. A gente tem que fazer escolhas muito rápidas, a gente teve que aprender a ser muito impulsivo. A minha geração é muito assim, eu saio fazendo, porque eu preciso, senão as coisas vão cair em cima de mim, e eu tenho que fazer. Então eu faço sem entender, e acontece muito disso com a Ritinha, por exemplo. Há muita coisa que veio antes da gente tem que aprender a pegar isso, tentar entender o porquê daquilo, e ir atrás da referência, da própria referência, para gerar uma outra coisa, que é o que mais ou menos acontece aqui. E aí isso tudo nos levou a um espetáculo que não esconde absolutamente nada das pessoas. Eu não escondo que eu estou fazendo a minha contra-regragem, eu não escondo que eu estou fora de cena, eu não ignoro o público, eu pego ele lá fora, ele entra, ele senta, ele participa desse acontecimento. Eu acho que as nossas referências todas nos conduziram para isso, para literalmente tratar o teatro como um acontecimento, porque é isso que ele é. O que difere ele das outras obras é ele ser um acontecimento, porque ele está sendo executado, ele está sendo produzido, ele está sendo criado junto com as pessoas que estão vendo. Diferente de um quadro, de uma tela, diferente do cinema, que as pessoas elas sentam e elas são espectadoras passivas daquilo, no sentido de que elas não têm participação nenhuma. Aí aqui não. O Ander veio com uma visão, né? Ele dirige a peça. Ele veio com uma visão muito forte, assim, uma coisa muito... Quando a gente começou a conversar, assim, era até uma coisa meio hipnotizante, assim, de tanto que ele falava nas coisas, assim, de, olha, isso faz todo sentido, sabe? Eu sou muito diretivo na vida. Então, por mais que eu não fizesse direção, por exemplo, e que eu fizesse interpretação como eles, eu muito provavelmente estaria pontuando coisas mais até do que eles, porque eu sou assim, eu sou muito assim, diretivo. E aí essas coisas foram acontecendo, assim, então esses posicionamentos ao longo do processo foram ficando mais claros, e aí quando eu vi eu estava mais fora de cena do que dentro. Inevitável. Ele trouxe as experiências dele e colocou junto da visão que a gente tinha, que a gente criou também junto. Então, às vezes ele mostrava alguma coisa e a gente, que legal, isso também existe. E depois a gente dava ideias para ele que ele usava e a gente nem percebia que ele usava. E não foi uma coisa que ele também impôs as coisas dele, não. A gente usou tudo junto. Às vezes a gente via alguma coisa e ele, junto com o que ele sabia, ele fazia uma nova visão e a gente concordava, às vezes não concordava. Enfim, foi um trabalho bem conjunto. Ele é uma mente psicótica bem generosa.
por semana a gente se encontrava, ensaiava, montava um esqueleto, pensava. E acho que com a análise do texto, assim, e dessa coisa de apropriação, a gente foi construindo, assim, a gente foi meio que juntando as pecinhas aos poucos, assim, uma vez por semana a gente aí via isso e colocava isso, e vinha a ideia, essa ideia, e a gente pegou essa mesa e viu quais são as possibilidades, a gente pegou esse espaço e viu. E aí nós pegávamos essas cenas e testávamos assim, ou improvisávamos a circunstância para ver o que dali sairia. Tentávamos com música, aí pesquisávamos músicas que talvez tivessem a ver com aquilo. Pegávamos o texto e partíamos ou do texto, e aí decorávamos aquele texto e tentávamos entender exatamente todas essas camadas do texto do Nelson. Para a criação da cena, a gente tentou todas as formas possíveis de criação, para que não fosse limitante, para que pudesse surgir muita coisa. No início, assim, era ler o texto, discutir, ter ideias e colocá-las, ter ideias, testar, até que veio, assim, enxergar todas as possibilidades da mesa, da cadeira e dessas ideias, assim. Pretende-se criar essa convenção de que somos atores em cena, vivendo essas circunstâncias, e cabe ao espectador pegar essas informações e ir para lugares diferentes. Se assim ele quiser, se assim ele conseguir, se assim ele for. Não é o dinheiro, é o homem. O homem é sociedade do câncer. E daí que eu posso ser um mau caráter? Para que pudor, escrúpulos, se o mineiro é sociedade do câncer? Eu quero subir, eu quero vencer! Todos temos poucas experiências, mas a gente tem muita gana e a gente é muito disponível e a gente quer muito fazer. E eu acho que o Teatro, Pesquisa e Extensão, o TPE, é um espaço muito bacana para isso, que nos dá essa liberdade de pesquisa e de testar coisas novas. Eu acho, sim, é a minha opinião, que o TPE dá oportunidade, tipo, às vezes até de mão beijada, a uma coisa que os alunos deveriam fazer já, que seria pegar o que eles fazem, trabalhar aqui e usar o espaço que essa universidade, o conhecimento que essa universidade, que essa faculdade tem, para forjar uma coisa, ensaiar e levar para fora, e o teu nome, o nome da faculdade, o TPE meio que, toma aqui de bandeja. Toma aqui essa oportunidade, esse espaço para te ter o teu público, para te começar a dar tua cara a tapa. E as pessoas às vezes não valorizam isso. Acho que se não fosse o DPE, provavelmente eu não ia estar conseguindo fazer alguma coisa. Porque a gente tem um espaço daqui, entende? A gente não vai ter que procurar um outro espaço, a gente ao mesmo tempo está ganhando com isso, sabe? É um dinheiro que dá pra gente pelo menos gastar com a nossa própria infraestrutura, assim. Se não tivesse isso, como é que a gente ia resolver a iluminação, o cenário, tudo? Uma peça não se faz do vento, sabe? Pra mim, a coisa mais legal é a possibilidade de juntar nós quatro para trabalhar juntos, assim. De ter um tempo para nós quatro poder trabalhar juntos e essa entrada ocasiona a nossa união, e talvez desse trabalho se gere mais coisas e gere frutos, assim, para nós como profissionais, assim, como artistas. Além disso, pro público é gratuito, então tem várias vantagens. Para quem tá fazendo, para quem tá assistindo, para quem tá orientando, para tudo, assim. Eu acho realmente que a URGS podia olhar de uma forma ser mais presente no departamento. Quando chove dentro do nosso teatro e queima toda a aparelhagem, a gente não tem som, a gente não tem luz de teatro, a situação nos obriga a usar aquilo que talvez a gente tem de melhor, que é a nossa criatividade. Mas é que também é complicado você sempre ter que abrir mão daquilo que você se propôs a experimentar, porque a estrutura física não te permite sair dali. Então a gente é obrigado a ficar craque em ressignificar absolutamente tudo. A gente tem que pegar sempre os mesmos materiais, basicamente, e fazer com que as pessoas se surpreendam e que elas gostem daquilo que elas já viram 1 milhão de vezes. Eu não acho que as pessoas vão ver a mesma coisa que sempre viram. Não acho, não me preocupo com isso, porque eu acho que o espetáculo está muito bacana. Os meninos se posicionam muito bem enquanto construtores dessa obra, assim. Os 3 são muito apropriados do que eles estão fazendo. Mas eu fico chateado nesse aspecto, assim, de que a URGS poderia olhar com um pouco mais de carinho para cá, e se a gente consegue construir coisas tão bacanas com tão pouco, eu me pergunto onde é que a gente podia chegar. Yeah,
É a primeira vez que eu venho nessa mostra, não conhecia, até não sabia que existia. Vim por convite e achei muito legal. Achei maravilhoso, extremamente criativo. Achei bem interessante, né? Acho que o teatro, a arte tem como um propósito de fomentar aspectos da vida, do cotidiano, né? Expressão, né? Eu acho que se todas as peças da mostra são nesse nível, os alunos do DAD estão crescendo de uma maneira realmente impressionante, assim. É um atestado de boa qualidade.